Fala, gente, meus alunos queridos, meus alunos top, a turma mais top da Embaixada. Que bom, mais uma aula, graças a Deus, estamos chegando à nossa terceira aula. Esse tópico, esse módulo eu sei que é um pouco mais pesado, que a gente fala sobre seitas e heresias, mas é necessário para que você tenha um certo conhecimento. Amém? Vamos orar para nós darmos início? Pai, nós estamos aqui, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma aula que o Senhor permite, Senhor, tanto eu ministrar, quanto eles poderem ouvir, aprender. Senhor, que o Senhor traga esclarecimento, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos e o tapão dos nossos ouvidos, para que nós possamos entender realmente, Senhor, esse assunto sobre seitas, heresias, e que isso venha a ser ministrado de uma maneira, Senhor, poderosa no nosso coração. Senhor, traga o esclarecimento, traga o conhecimento. A tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. E eu declaro que essa verdade será liberada na vida dos seus filhos nessa aula também. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, gente, vamos com tudo. Hoje é a nossa terceira aula sobre seitas e heresias. Na verdade, é a nossa última aula do quarto módulo, né? Então vamos lá, gente, vamos com tudo. Você já sabe, né? Se eu olhar para... Agora eu tô olhando para a câmera do telefone, mas se eu olhar para cá, eu olho para vocês, né? Mas eu esqueço de olhar para cá, então eu olho para cá, então tá tudo certo, beleza? Vamos com tudo. Nós vamos falar hoje sobre maçonaria. Só retomando, relembrando, nós tínhamos falado na última aula, né, sobre... Na verdade, a gente conseguiu apenas falar sobre o espiritismo, não conseguimos nem chegar a falar sobre o adventista, né? Que também é outro tipo de seita. Mas nessa aula eu vou tentar ser um pouco mais enxuto para ver se a gente consegue falar um pouquinho de uma forma mais expansiva sobre esse assunto, beleza? Vamos lá? Nós temos um histórico, falando em maçonaria, que é um histórico para você ter um certo conhecimento, ok? Vamos lá. Existem várias correntes que tentam explicar as origens da maçonaria. As buscas das origens iniciáticas são desde as primeiras civilizações, passam pelo ocultismo, magia e crendices primitivas. E iniciativas iniciáticas, que eu falei aqui, as buscas... da origem iniciática. O que significa iniciática? É relativo à iniciação. Então, a busca da iniciação disso. É que eles têm umas palavras que são dizeres diferentes que talvez você não conheça, como eu também, antes de ter estudado esse assunto, não tinha muito conhecimento. Eu vou trazer para vocês, para a gente poder ir se alinhando e conhecendo, né, esse termo, essas palavras que são diferentes do vocabulário que a gente acaba usando na nossa rotina. Beleza, gente? Vamos lá? Segundo a maioria dos historiadores, a maçonaria... a maçonaria dos historiadores... perdão, gente. Segundo a maioria dos historiadores, a maçonaria moderna descende dos antigos construtores de igrejas e catedrais sob a influência da Igreja Média. Isso também eu já tinha ouvido falar, que a maçonaria ela tem a influência da Idade Média, né? Na Inglaterra surgem as primeiras lojas da maçonaria especulativa, ok? Moderna, durante a reconstrução da cidade de Londres, após o incêndio em setembro de 1666, baseada nos princípios das corporações de ofício. A maçonaria, conduzida pela Via Sagrada, trabalha na sua loja sob inovação do grande arquiteto do universo. O que é o grande arquiteto do universo? É o Deus que eles crerem, Gadu. Então, se você ouvir falar essa palavra Gadu, é G, grande, A, arquiteto, D, do, o universo. Então, o Deus dele é o Gadu, o grande arquiteto do universo. Ah, Williams, mas eu falava disso também, que o nosso Deus é o grande arquiteto do universo. Tá, mas esse é um termo usado pela maçonaria, só para vocês ficarem ligados, beleza? Vamos lá, dando sequência aqui. A designação maçônica para um ente superior, planejado e criador de tudo que existe, o livro sagrado pode ser a Bíblia, o Alcorão, o Torá, enfim, eles codificam todos esses livros e adaptam para a maçonaria, tá? A luz é um importante símbolo da maçonaria, isso é bom você saber, pois representa o espírito divino para eles, tá? A liberdade religiosa e a ilustração, o esclarecimento que esclarece o espírito, a claridade intelectual. Então eles trazem a luz como esse tipo de símbolo. Apesar da maçonaria estar presente no Brasil desde a Inconfidência Mineira, no final do século XVIII, a primeira loja maçônica surgiu filiada à Grande Oriental da França, a Grande Loja Oriental da França. Então a primeira que surgiu no Brasil, ali na Inconfidência Mineira, né? Desde a Inconfidência Mineira, surgiu essa loja afiliada à loja lá do Oriente da França, beleza? Sendo instalada aqui em 1801, gente, 1801. Ok, vamos lá.
no contexto da Conjuração Baiana. A partir de 1809, 8 anos mais tarde, foram fundadas várias lojas no Rio de Janeiro e Pernambuco. E em 1813, criado o primeiro governo oriente brasileiro sob a direção de Antônio Carlos Ribeiro de Andrade e Silva. Ok? A definição, vamos lá. Maçonaria é forma reduzida de franco-maçonaria. É uma sociedade discreta que interessa exclusivamente aqueles que dela participam, de caráter universal, cujos membros cultivam o aclassismo, humanidade e os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade, aperfeiçoamento intelectual. Essa definição aponta para as atividades feitas em um secreto, sob o regime de acepção de pessoas, sendo, portanto, a frase em destaque a uma hipocrisia, um engano, e, na verdade, uma sociedade secreta, ritualística e pagã, e uma religião disfarçada, é uma religião disfarçada, né? Porém, isso sempre enquadra dentro do ocultismo. Tudo que não é que é uma religião disfarçada sempre vai se enquadrar dentro do ocultismo, né? Então a maçonaria, se você começar a definir ela vem com termos assim que seriam interessantes. Nossa, fraternidade, democracia, liberdade, são termos que nós também lutamos, né? Só que acontece que tudo isso, eles abrangem tudo isso e levam para uma única linha. É o que vocês vão acabar vendo aí no final da aula, tá? Quais são os símbolos, gente? Vamos lá. Compasso, esquadro, colunas, pentagrama, né? A letra G, o nível e o prumo. Então, em cada símbolo desses tem um significado, tá? Cada símbolo desses tem um significado. Então, assim, gente, William, o que significa o compasso, né? É o símbolo do espírito do pensamento. Os círculos traçados representam as lojas, olha só. E o que significa o segundo item, que é o esquadro? Símbolo da retidão, tá? Emite ideia de precisão de caráter, simboliza a moralidade, olha isso. As colunas, o que representam? Os códigos são símbolos dos limites do mundo criado, da vida, da morte, do elemento masculino, tá? Falo, e do elemento feminino, do ativo e do passivo. Essas são também representações físicas das duas colunas encontradas no Templo de Salomão. É por isso que se vê muito dizer que a maçonaria ela deu início lá na época de Salomão, né? Olha que interessante isso, essa questão da maçonaria. É, na verdade, uma sociedade secreta ritualística, eu já falei sobre isso aqui, né? O pentagrama, que é a estrela do Oriente, é para os maçons cristãos. Como assim, Will? Existe maçom cristão? Aham, existe, querido. Vamos lá, não se admira não. Vamos lá, vamos com tudo. Maçons cristãos que simbolizou o nascimento de Jesus, o homem perfeito da humanidade, plena entre pai e filho, né? A letra G, a 7ª letra do alfabeto árabe, apresenta diversos significados. Vamos lá. Grande arquiteto do universo, geometria, gnose. O mais amplo, né? O mais amplo conhecimento moral. Genose, né? Que fala o mais amplo do conhecimento moral. Beleza? Gravitação, geração, grandeza, né? E tem outros significados também da letra G. Então é interessante que vocês saibam disso, gente. Para vocês perguntarem por que a letra G? Eles têm muitos significados. Esses que eu disse agora para vocês aqui em aula e tem mais alguns outros, né? Se você for pesquisar. O nível, o que significa? Representa todos são da mesma origem, ramos de um só tronco. Então, o nível significa, dentro da maçonaria, o prumo, né? Representa valores como retidão moral e verdade. Observação, há muitos outros símbolos não descritos aqui. Eu falei apenas 7 dos símbolos que eles têm ali, que eles envolvem, que eles cultuam, tá bom? As considerações. A trilogia maçônica, aponta para as virtudes da sabedoria, para conduzir seus projetos, força para sustentarem suas dificuldades e beleza para revelar a delicadeza dos sentidos nobres e fraternais do verdadeiro maçom. Tudo isso na força do seu próprio braço, excluindo Deus. Ou seja, já começamos errando aí. Né? Você está excluindo Deus. Se realmente a gente acha que a gente pode fazer tudo na força do nosso próprio braço, realmente, gente, nós né, é algo que vai nos levar ao quê? A uma força que vem de nós. Ok, nós temos uma força, nós temos um poder que opera em nós. Só que nesse caso aqui, está falando que eles excluem Deus, né, e se sentem realmente soberanos, que eles não precisam de Deus. E isso você sabe que nós estamos aqui vivos, ministrando, falando, porque Deus nos dá o fôlego de vida todos os dias, na verdade. Então é bom a gente ficar ligado nisso aí. Tava meio escura aqui a câmera. Mais uma situação aqui.
Assim, as mulheres, né? Raras exceções, gente, tá? Não fazem parte da maçonaria. Porém, um homem deve obter a concordância da sua esposa para fazer parte dessa confraria, entendeu? A ordem de Moley, de uma organização neotemplária fundada nos Estados Unidos para jovens do sexo masculino entre 12 e 21 anos, patrocinada e mantida pela maçonaria, inspirada na de vida e morte do último grão-mestre do último grão-mestre da ordem dos Templários. Olha isso que interessante. Filhas de Jó e uma ordem apoiada pela maçonaria. Talvez se você já até tenha ouvido nas Filhas de Jó, é uma ordem apoiada pela maçonaria e destinada a jovens do sexo feminino de 10 a 20 anos, cuja doutrina provém de Jó 42, 14 e 15. E a iniciação maçônica, como que é feita? Não é maçom quem quer ser, e sim quem pode ser. Entendeu? Vamos lá. Não existe apenas o rito da iniciação, há muitos outros e eles diferem de loja para loja. Né? É a mesma coisa de igreja, eles diferem de doutrina para doutrina, de costumes para costumes, certo? Iremos escrever aqui em linhas gerais apenas o primeiro rito, a iniciação maçônica. Tá bom? Os maçons acreditam que podem aperfeiçoar-se a si mesmos, acreditam que nem todos podem pertencer à confraria, ao grupo, no caso. Por isso submetem a questionamento e ao ritual de iniciação. E aquele que deseja ingressar chamado-o de profano, chamando-o de profano. A Bíblia diz, né, ali em Mateus 11, 28, vinde a mim, né, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mateus 9:12. O profano é conduzido a um lugar desconhecido com olhos vendados, e chegando lá, tira todos os objetos de metal, joias, dinheiro, para entrar na câmara da reflexão. Alguns têm suas roupas rasgadas, ficam descalços, sofrem humilhação, intimidação e até mesmo ameaças de morte se virem a revelar os segredos e mistérios da maçonaria. Olha que coisa, olha por onde passa essa seita, tá? Na parede da câmara da reflexão deve ser escrito: se perseverar, será purificado pelos elementos, sairás do abismo das trevas e verá a luz. Né? Na câmara da reflexão, o profano escreveu seu testamento espiritual. Em seguida, ele é conduzido à assembleia, ainda de olhos vendados, onde é interrogado para juramento de fidelidade à loja maçom. Alguns relatos mencionam que o profano é obrigado a beber alguns tipos de bebidas e passar por um certo batismo para ter o coração puro. Né? Aí em Mateus 10:32 a gente vem contra esse tipo de situação, né? Porque diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que estás nos céus. Ou seja, fica a dica, né, gente? Fica a dica aí bem indicada para vocês. A maçonaria prega a salvação por obras, mas a Bíblia está escrito o quê? Prestem atenção. O que fala na Bíblia? Mateus 10:32. Vamos lá. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, já li isso aí, não é isso que eu tô... não é isso exatamente que eu quero dizer para vocês, né? Eu me perdi aqui. Já achei. São tantos conteúdos, na verdade são tantos versículos que a gente acaba até se perdendo. Eu estou tentando falar de uma maneira um pouco mais ágil, gente, para conseguir finalizar para vocês esse tema, para não ficar faltando nada, né? Para não ficar incompleta a aula. Ok? Me desculpem, nas próximas eu serei um pouco mais calmo, mais tranquilo, mas essa eu estou tentando acelerar. Vamos lá. A maçonaria prega a salvação por obras, mas a Bíblia está escrito o quê? É Efésios, tá? Perdão. Repetindo aqui. Efésios 2:8-9 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso não vem de vós. Né? É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a palavra de Deus ela deixa clara que não é por nossas obras, né? É um dom de Deus, na verdade, para que ninguém se glorie. Ou seja, já estamos com um princípio totalmente contrário aí dentro da maçonaria nesse tempo. O crente pode ser maçom? Não. Vou repetir, o crente pode ser maçom? Não. Williams, mas eu conheço um. Então ele está fora da palavra, querido, ok? É ele Deus, está fora da palavra. Totalmente errado. O que diz aqui? Diz o seguinte: não, pois a maçonaria é uma instituição pagã com muitos deuses, aqueles que o maçom quiser. Não é, portanto, uma religião centralizada em Jesus. Ou seja, é uma seita, ok? E aí em Êxodo 20:33, para comprovar o que a gente está ministrando aqui para vocês, né, e você já deve ter visto essa passagem, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim.
Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? A palavra diz isso. Ou que comunhão da luz com as trevas? Eita, olha aí. Que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, né? Então é bem forte isso, né? Em 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz exatamente isso. E bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a rodas dos escarnecedores. Williams, quem são escarnecedores? Quem escarnecem? Aqueles que zombam, que não falam, né? Que não tem limites, que não tem papas, que realmente não aplicam princípios, entendeu? Se você está escarnecendo, que você se senta no meio desse povo, né, você não é bem-aventurado. A palavra de Deus, os que não sentam, não os que sentam, na é verdade? Em Salmos 1:1 você consegue encontrar esse versículo, que é bem claro. Não participe das coisas sem valor que os outros fazem. Coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. E, gente, é muito claro que o nosso Deus é um Deus de coisas realmente esclarecidas, né? Nós não temos segredos, né? Eu acredito assim que é engraçado a maçonaria, a gente ouve muito falar, mais que as outras seitas, né? É uma seita que fica muito em evidência e gera muita curiosidade justamente por isso, queridos. Porque você entra lá, você não pode falar sobre o rito da iniciação e nem outras coisas que acontecem e alguns segredos que contam ali a você, mas é justamente a curiosidade que acaba gerando isso, né? Esse despertar de querer conhecer a maçonaria nas pessoas. Queridão, se você é salvo, remido pelo Espírito Santo, você, né, professa a sua fé em Jesus, fique tranquilo. Você vai ter tudo na tua vida que você precisa. Tudo que você precisa, o mais é apenas estudo. É apenas como isso, uma aula que vai te trazer informação para que você saiba diferenciar, né, as coisas de Deus das coisas do mundo. Na verdade, é por isso que a gente tem essas aulas na escola de princípios, né? Vamos lá. Nova Era. A Nova Era, New Age, né, é o cumprimento de um sinal bíblico para os últimos dias. As ideias e os objetivos da nova era recolhem elementos das religiões orientais, espiritismo, as terapias alternativas, tá? A psicologia transpessoal, a ecologia aprofundada, a astrologia, gnosticismo. Gente, vamos de novo. Gnosticismos e outras correntes. É os nomes que nem a gente consegue falar. Né? Mas é exatamente isso, gente. É pra te causar curiosidade. Não quero saber. Não, pra quê? Né? William, mas por que então que você está falando sobre essas coisas? Para que você tenha um conhecimento que tudo isso não provém de Deus, que tudo isso não tem embasamento bíblico. Né? Essas coisas são coisas criadas pelos homens, são seitas, né? Criadas pelos homens. Né? São mas eu acho, os achismos da vida faz com que às vezes você entre por um caminho até sem volta. Então você tem que tomar muito cuidado. Não é verdade? Vamos lá. Correto. Os misturas os misturas comercializam de formas proclamando o início de uma nova era para a humanidade. Né? Então aqui, o que diz aqui? Né? O histórico da nova era também, que é uma coisa que muita gente pergunta, mas o que é nova era? O que é nova era? É isso aqui que eu estou lendo, vou ler aqui para você. É um movimento que não tem data de fundação, nem fundador ou liderança humana. Seus líderes são seres espirituais que podemos reunir como base para o início desse movimento e uma sequência de fatos. Então aqui, eu tenho o primeiro milênio, né, movimento gnóstico, união de crenças religiosas e pensamentos filosóficos. 1614, Rosa Cruzes, livro A Reforma Geral do Mundo, defensor da fraternidade universal. 1717, eu tenho a Grande Loja Maçônica de Londres, importante representante do movimento. Em 1835, eu tenho livro O Espírito da Terra, Mudança dos Valores Humanos para compreender o verdadeiro poder da mente. Daí, em 1940, eu tenho o livro Admirável Mundo Novo, olha isso, fala das curas paranormais, um novo tipo de governo também. E aí, logo em 1962, eu tenho Beatniks, acho que é isso que se pronuncia, Beatniks, Consciência de uma Escologia Planetária. Consciência de uma Escologia Planetária. Eu tô falando pra ti, gente, é umas paradas bem sinistras, tá? Hips, amor à natureza, liberdade sexual, paz, essas coisas que você já conhece, nova era de Aquário, é anterior à era de Peixes, símbolo do cristianismo.
E o objetivo da nova era, no caso, que tem aqui, é direcionar o mundo para o estabelecimento do governo do anticristo. Então, a nova era, ela já tem esse objetivo, né, de juntar tudo isso, de colocar tudo isso, implementar tudo isso na nossa sociedade, para que quando a chegada do anticristo, normal, eu já sei sobre isso, é assim mesmo, entendeu? Para poder ter essa ideologia e, na verdade, eles querem doutrinar a sociedade dessa forma, né? Mas eu e você, que temos Cristo no coração, não seremos enganados. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, continuando aqui, tá? Em Mateus 24 e 25, é um versículo bem conhecido que eu gosto, diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vê-lo que tenho predito, em Mateus 24, 25. E aí em Efésios 4, 14 e 15 diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos e agitados de um lado para o outro, e levados a um redor por todo um vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então assim, gente, a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos alerta para esse tipo de movimento que está acontecendo, que vem acontecer, né, no futuro. Então a gente realmente tem que estar fundado, baseado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela cura, ela salva, ela transforma e liberta. Então, se nós não temos a Bíblia, a palavra de Deus, como o nosso manual de vida, que eu sempre digo aqui nas aulas, dificilmente você passa por essas coisas sem ser de alguma forma impactado. Você está entendendo? William, mas eu acho, porque... Então, queridos, há todo um cenário montado para a chegada do anticristo. E essas religiões da nova era, né, esses itens da nova era, essas ponderações que eu acabei de fazer aqui, é justamente preparando para essa plataforma, né, para a nova era, para a chegada do anticristo. Então você tem que estar ligado, né, como eles, buscando a palavra de Deus. E conhecereis a verdade vos libertará. Né? Nunca foi tão bem colocado o versículo como nesse tempo, que é esse versículo. Amém? Ideologia do movimento. Vamos lá, gente. Eu quero falar sobre os principais pontos agora, sobre as refutações, né? Aquele lado a lado aí para você falar, mas isso é o que a nova era diz, mas isso é o que a Bíblia diz. Vamos lá? Ai, desculpa, gente, tá coçando minha orelha, meu ouvido. É aquela renite que vocês já sabem, né? Então, vamos lá. Deus para eles, Deus é uma energia universal. Para quem, William? Para a nova era. Para os maçons, Deus é uma energia universal. E qual que é a refutação bíblica? O que eu tenho como base bíblica? Que Deus é um ser pessoal, né? Se eu ler aqui em João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Ou seja, não é uma energia universal, é um ser pessoal, né? Também é um ser único. Deus é o único Senhor, amém? Para eles, Jesus é apenas como um mestre iluminado, somente isso, né? Jesus é o Filho unigênito de Deus. Jesus é o Cristo enviado por Deus, nós sabemos disso. A palavra nos traz referência sobre isso, na verdade. O homem é a expressão máxima da evolução divina, para eles e para nós. O que a Bíblia diz sobre o homem? Criou, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, mas todos, em Gênesis 1, 27, mas todos quantos receberam, né, deles poder a serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem em seu nome, João 1,12, né? Gente, nós não somos só uma evolução, que é isso? Nós somos filhos de Deus, não é verdade? E Lúcifer, quem que é para essa galera aí, para esse povo aí? Aqui diz o seguinte: Lúcifer não é um ser maligno, pelo contrário, seu próprio nome já declara que ele é um emanador de luz, que é o significado de Lúcifer, é isso, né? Emanador de luz. Então, para eles Lúcifer é isso. Então, por isso que é muito fácil você ver hoje até nessas, né, no Netflix, por exemplo, falando uma série, colocar essa série, né, que tem na Netflix, que fala sobre Lúcifer, que apresenta esse diabo bonzinho, que não é bem assim, que ele quer ajudar as pessoas, quer ajudar a te levar para o inferno, meu filho. Você me desculpa, mas é a verdade, né? E o que a palavra de Deus diz sobre Lúcifer? Né? Estrela da manhã, filho do alva, descrito em Isaías 14:12. Ele é o maligno, ele é o diabo, Satanás, ladrão enganador. Mas só uma base bíblica para a gente terminar aqui. João 10:10 diz o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, né? Isso a palavra de Deus fala, que ele veio. E Lúcifer é o maligno, é o diabo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, rugindo a quem possa devorar. É para isso que ele está aqui, queridão. Não seja enganado. Não seja enganado. Tira as escamas dos seus olhos,
para esse tipo de situação, amém? E só pra gente terminar aqui, alguns grupos que apoiam a Nova Era. The Green Party, né, o Partido Verde. Daí tem aqui, nossa, alguns. Greenpeace também, Planetary Synthesis, que é Cidadãos Planetários, né? E alguns líderes, Shirley MacLaine, considerada a musa da Nova Era, Benjamin Creme, o João Batista da Nova Era, e Lord Maitreya, Paulo Coelho, Lauro Trevisan, Padre Lair Ribeiro. Olha só, gente. Músicas da Nova Era, estilo mantra moderado, através de sintetizadores e aparelhos ultramodernos. Pode ser considerado futurista. O objetivo é alterar e influenciar o estado de consciência do cérebro. Uau, olha isso. Libertação, mente. Libertação da mente. Então, mantra, libertação da mente, entendeu? Olha o barulho, gente. Tá bem que eu já tô acabando. Quanto mais as pessoas têm acesso a músicas da Nova Era, mais elas necessitam dela. É porque é algo que vem para poder mexer com o teu psicológico, mexer com a sua neurologia. E é verdade isso, sabe? É algo que você escuta e você acha que é isso. É tipo um mantra, como tá dizendo aqui, né? Para traduzindo a mente. Então você acaba se acostumando com esse tipo de música e você começa a ficar sedento por isso. Não, eu quero ouvir, é legal, é bacana, na verdade. E só pra gente poder finalizar aqui, é isso aí, já estamos acabando, galera, vamos lá. Dois versículos, na verdade, que eu quero ler para vocês. Romanos 1,26, que diz o seguinte: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Olha isso, gente. E aí, em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, diz: sabem, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes e blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, infaltados, mais amigos dos prazeres que os amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses também, né? 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Então tá falando, né, desse tempo, né, para que a gente fique realmente ligado nisso, no que a palavra diz, porque isso vem a aplicar justamente nesse tempo que a gente tem vivido. E o último versículo, e não menos importante, Filipenses 2, 14 e 16, que diz o seguinte: fazem tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei com luzeiros no mundo, preservando a palavra de Deus, para que no dia de Cristo, preste atenção, para que no dia de Cristo eu me glorie não de que corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha que bênção, gente. Que o Senhor possa também trazer esse esclarecimento para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus, que a gente possa enxergar, né, esse tipo de seita e que a gente possa realmente se afastar disso, né, porque é algo que não provém do céu. Amém? Vamos orar para finalizar em nome de Jesus? Consegui, gente, deu certo. Olha só, vamos orar agradecendo por esse tempo, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, crendo que o Senhor tem grandes coisas ainda para revelar para nós ainda nesse tempo, amém? Deus, nós queremos te agradecer, nós te louvamos, ó Pai, por essa aula tão poderosa, Senhor, por essa aula de esclarecimento, onde o Senhor traz luz a muitas coisas que ficam muitas das vezes em dúvida na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, e nós queremos em nome de Jesus, ó Pai, declarar, Senhor, que eles viverão o teu melhor, Senhor, que toda dúvida, todo medo, toda preocupação caia por terra, e que eles realmente enxerguem aquilo que o Senhor separou para eles. Ó Pai, eu abençoo o meu aluno, a minha aluna, eu abençoo essa casa, essa família, em nome de Jesus, amém e amém. Perdão, gente. Ai, sem água hoje, perdão. Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. Que Deus esteja com vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser, no 5º módulo. Olha aí, nós avançando. Deus abençoe.